Alô, comunidade! Falamos ao vivo da redação do ICL Notícias em São Paulo. A nossa equipe aqui terminando de separar as imagens, as manchetes que você vai ver daqui a pouco, o aprofundamento e análise dos principais fatos do Brasil e do mundo. Dia 17 de abril de 2024. Passou rápido, hein? 8 anos atrás, num 17 de abril, acontecia aquela sessão infame de afastamento da Dilma Rousseff. A presidenta Dilma sofreu o golpe no parlamento sob comando de Eduardo Cunha, 17 de abril de 2016. E 28 anos atrás, também no 17 de abril, o massacre de Eldorado de Carajás. Vamos lembrar daqui a pouco, né? Esse fato, 21 trabalhadores rurais massacrados pela polícia no Pará. Bom, mas há outros conflitos graves hoje no Brasil. Nós vamos falar da Lava Jato, esse desdobramento da decisão de ontem de Barroso, que comandou a salvação dos lavajatistas. Vamos falar disso, lavajatistas e anti-lavajatistas, mas eu estou aqui ao lado da nossa equipe, da Márcia Cunha e também do Rogério João, nosso editor executivo. Além desse conflito que envolve a Lava Jato, outros conflitos importantes, né, nos poderes, entre os poderes no Brasil, né? É verdade. A gente vai falar hoje, Rodrigo, do Arthur Lira, da ofensiva do Lira contra o governo Lula, né, que é quase uma espécie de chantagem aí. Você citou Eduardo Cunha. Eduardo Cunha voltou a circular pelo Congresso também, um personagem, uma espécie de coringa aí da política brasileira. Vamos falar bastante sobre isso e também o conflito, o Alexandre de Moraes tentando negociar, né? Foi de surpresa, apareceu lá no Congresso Nacional hoje para tentar amenizar o conflito com parlamentares. Bom, nós vamos falar também da guerra que se alastra pelo Oriente Médio, diretamente de Israel. E vamos agora a outros destaques dessa edição do ICL Notícias com o Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. As chantagens de Arthur Lira. Por tudo que ele representou. Depois de derrotas no plenário, presidente da Câmara prepara a ofensiva contra o governo Lula. Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência. Visita surpresa. Em meio à crise com o Congresso, ministro do STF, Alexandre de Moraes, vai ao Senado e também se reúne com Lira. Na virada do século, não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Disputa no Oriente Médio. O risco da guerra se espalhar. Com João Miragaia, direto de Israel. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira, boa noite, Chico Sá, boa noite, meu querido Rodrigo Viana. Tem muita pauta aqui nessa quarta-feira para a gente conversar ao longo do ICL Notícias segunda edição. A gente já viu um pouco dos destaques agora na abertura. Vamos falar também de Arthur Lira, né? Mais uma vez vai ser pauta aqui no ICL Notícias segunda edição. Está querendo avançar pautas da oposição, claramente em mais um enfrentamento ao governo Lula. Vamos conversar também com o jornalista João Miragaia, diretamente lá de Israel, para falar sobre o conflito entre Irã e Israel. Hoje, inclusive, pelo 4º dia consecutivo, o Gabinete de Guerra de Israel fez uma reunião para tentar decidir se vai atacar realmente o Irã. Essa história ainda está se desenrolando. E a gente vai conversar também sobre um personagem aqui de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, que realmente está tomando uma série de medidas que estão repercutindo muito mal, né, Chico Sá? Tem avanço de medida de privatização na Câmara de Vereadores, tem chat GPT para elaborar material didático e tem uma operação da PM do Tarcísio que termina o quê? Com um menino baleado também, de 7 anos. Né? Pacote completo do bolsonarismo. Tudo aquilo que a gente viu em Brasília, ele trouxe para São Paulo. Violência pesada contra o povo da favela, morte, iguais àquelas que a gente costuma ver no Rio, de bala perdida, marretada na Sabesp,
São Paulo fique de olho, porque já vimos o que aconteceu com a Eletropaulo. Todo dia falta luz na cidade de São Paulo, na maior cidade e mais rica do país. Então, de olho que essa privatização vai deixar você sem água. É grave, é grave. A gente vai voltar a falar sobre Lava Jato também, né, Rodrigo? Na verdade, conflitos entre lavajatistas, não é isso? Exato, é o desdobramento da decisão de ontem. A gente acompanhou aqui parte daquela sessão do Conselho Nacional de Justiça, que terminou com um resultado estranho, né, para dizer o mínimo. Vamos retomar para quem não acompanhou. O Conselho Nacional de Justiça decidiu rever a decisão que foi tomada pelo corregedor, Luiz Felipe Salomão. Ele dizia o quê? Que deveriam ser afastados 3 desembargadores e mais a juíza Hart, que é a juíza parceira do Moro, foi a substituta do Moro. Bom, o CNJ se reuniu e durante a sessão, o ministro Barroso teve uma atitude inusitada, porque ele é o presidente do CNJ, né, como representante do STF. Ele pegou e se adiantou. Como tinha o voto do Salomão, do Luiz Felipe Salomão, pedindo afastamento enquanto eles fossem julgados, o Barroso pediu a palavra, se adiantou. Normalmente o presidente deveria votar ao final da sessão. Ele votou antes para fazer o contraponto, Chico. Deixou muito claro isso. E aí salvou a Gabriela Hart e o outro juiz do afastamento, porque disse que era uma medida muito dura, era uma injustiça. Só que, curiosamente, manteve afastados os 2 desembargadores, Thompson Flores e o outro desembargador que também havia sido afastado. Ele deu a impressão do seguinte: vou salvar os parceirões da Lava Jato, vou salvar a Hart e o outro juiz que está na 13ª vara, que está lá segurando as pontas para que não vazem os malfeitos da época do Moro. Agora, esses desembargadores aí, que também desafiaram até o STF, esses eu não vou salvar, afasta, deixa afastados. Se é injustiça afastar a Hart, por que não é injustiça afastar os desembargadores? Ninguém entendeu muito o critério. De qualquer maneira, isso escancara. O Luiz Barroso, presidente do STF, é um lavajatista. A Lava Jato está viva. Está viva na decisão do TRE do Paraná, que manteve o mandato do Moro. A Lava Jato está viva na ação de ontem do Barroso, salvando a Gabriela Hart do afastamento. Isso circulou durante todo o dia. Está viva também na defesa, que é a própria Globo. Ficou muito claro isso, né? Teve várias postagens, o pessoal que acompanhou a Globo News hoje durante o dia saíram em defesa. Não, está certo o Barroso, não pode afastar, que injustiça com a Gabriela Hart. Então, é o lavajatismo ainda resistindo, né? Se recusando a morrer, né? Teve até uma postagem, eu tinha separado aqui, do Roberto Bertoldo, advogado lá de Curitiba, em que ele faz essa leitura. Ele acompanhou durante toda a tarde a repercussão na Globo News e ele disse assim: é Estúdio I ou revista da Lava Jato? A defesa que Andréa Sadi, Valdo Cruz e Otávio Guedes, no Estúdio I da Globo News, estão fazendo da decisão do CNJ, que revoga o afastamento da Gabriela Hart, não é nada subliminar. Assumiram de vez, novamente, a sua vocação lavajatista. Então, Globo e Barroso juntos de novo, né? Na defesa da Lava Jato, lembrando que o Barroso foi advogado da Globo, né? Dá até para a gente estabelecer aquela quadrilha do Drummond, né? Barroso, que amava a Globo, que amava o Moro, que não amava ninguém e que está tentando salvar o pescoço. Então, essa frente lavajatista está estabelecida. O Luiz Felipe Salomão deve ter ficado chateado, porque tomou uma rasteira, uma derrota ali dentro do CNJ, perdeu, né? Ele se expôs, né, decidindo pelo afastamento liminar da Gabriela Hart e foi derrotado dentro do CNJ. Talvez uma estratégia, né, Chico, para tentar trazer esse tema a público, provocar o debate e permitir que mais à frente a punição criminal aconteça no Supremo Tribunal Federal. Mas teve mais um desdobramento disso hoje. O Zeca Dirceu fez uma postagem e o Moro respondeu. O Zeca Dirceu, deputado federal. Vamos ver? Zeca Dirceu, cassação ou cadeia? Ou melhor, ambas as coisas. Agora Moro terá que explicar o inexplicável e o fará também na esfera criminal. Justiça seja feita. E aí o Moro respondeu. Cadeia é coisa do teu pai. Né? Está debatendo com o Zeca ou está debatendo com o Zé Dirceu? Né? Mostra que o Moro assim está com ódio à flor da pele também. E é a treta, né? A treta entre os dois. Por que o Zeca Dirceu afirmou isso, que é cassação ou cadeia? Talvez os dois. Porque
como a gente analisou aqui ao longo dos últimos dias, a cassação do mandato do Sérgio Moro ainda vai para o TSE, mas ele teme mesmo, é essa investigação que nós detalhamos ontem aqui, essa que a Polícia Federal mostra o envolvimento do Moro, do Deltan e da Hart com a tal da fundação da Lava Jato para gerir bilhões, né, Chico? É o grande medo dele. E é o que pesa. Agora, eu acho que o Moro ficou empolgado com o dia inteiro, as televisões defenderam um pouco a Lava Jato, acendeu nele de novo aquela vaidade, ele, opa, tô podendo de novo. Tô podendo. Mas foi só um minuto de fama que voltou, porque a defesa hoje da viuvez dos viúvos e das viúvas da Lava Jato foi absurda, né? Foi gigante. Voltou à tona com tudo. Bom, esse é um conflito que continua aí latente na sociedade brasileira. A gente achava que a Lava Jato estava perto de ser enterrada, mas ela está se recusando a morrer por enquanto. Ela está ainda resistindo. Mas no programa de hoje nós vamos falar de outros conflitos, né, Gabi? Até mais sérios e com mais repercussões. Não que esse não seja sério, né, envolvendo bilhões de reais, mas eu digo de repercussão mais direta para o cidadão brasileiro. O conflito Congresso Nacional versus STF. Ainda vivo. Esse está forte, né? Um conflito muito forte. E foi nesse sentido que ontem foi aprovada a PEC, a emenda constitucional, em relação às drogas, né? Uma resposta ao Supremo, porque o Supremo estava para julgar, está no meio do julgamento, para estabelecer uma diferença entre usuário e traficante, né? E descriminalizar o porte de pequenas quantidades. E aí, ontem o Senado se adiantou e aprovou uma PEC para tudo ser criminalizado. Não interessa a quantidade, não interessa se é para uso próprio, tudo é crime. Foi a decisão de ontem no Congresso. Então, está estabelecido um conflito. O Alexandre de Moraes hoje teve no Congresso, de surpresa, dizem, né? De surpresa, para tentar amenizar um pouco esse climão entre o Judiciário e o Legislativo. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouquinho com os nossos convidados e aqui no nosso debate mesmo. E o outro conflito, Arthur Lira e o Centrão contra o Poder Executivo, contra o governo do Lula. E aí é um pacote de maldades, CPIs, o pessoal tá chamando de pacote da vilania. Tudo que é maldade, tudo que é para atrapalhar o governo, o Lira está colocando em pauta e ele tem um professor, né, Chico? E aí vem um artigo, o Chico Sá acabou de publicar um artigo no nosso site falando exatamente sobre isso. O Arthur Lira aí contando com um professor que continua atuando, é isso, Chico? O mestre é o Eduardo Cunha, que tem despachado no gabinete da Dani Cunha, que é deputada pela União Brasil do Rio de Janeiro, filha dele, ele está lá o tempo inteiro, então está ali no ouvido do Lira, é um consultor de luxo para golpes, arapucas e outras emboscadas. O Lira está revoltado com a saída do primo dele, o César Lira, do INCRA de Alagoas, é praticamente um capataz de usina, um capataz de fazendeiros lá em Alagoas, está há 4 anos, o trabalhador sem terra lá não consegue um palmo de terra, por conta desse primo do Arthur Lira, e agora ele vem com tudo para cima do governo Lula. A gente tem vários exemplos aqui, tem CPIs que ele está prometendo abrir, nós vamos tratar disso mais tarde com os nossos analistas aqui ao vivo, a Heloísa Vilela vai estar por aqui, né? Mas tem também um projeto de lei, tem manchete já sobre isso, que eu até separei aqui também, um projeto de lei para revogar a portaria de igualdade salarial entre homens e mulheres. Olha só, para agradar, eu não sei para agradar quem, né? Porque quem é que é contra a mulher ter... É uma questão de justiça, que há décadas, Gabi, você pode falar sobre isso. As mulheres lutam na mesma função, ganham, em média, menos, tanto na área pública como na área privada. Aí houve uma portaria do Ministério do Trabalho e agora tem um projeto de lei do Partido Novo. É bom que o Novo vai mostrando sua cara, né, Rodrigo? Faz tempo, né? Cada vez mais vai mostrando sua cara e de que lado tá dessa história também, né? Não só dessa, mas do lado do bolsonarismo. Em muitas histórias, mas daí o Arthur Lira aproveita e, é pauta, pauta é mais uma aí para mostrar que eu vou fazer o jogo da direita. Né? Então, pacote realmente de vilanias e maldades do Arthur Lira, né, que tem como professor o Eduardo Cunha. O artigo do Chico Sá no site fala disso. E aí eu chego, né, já falei disso aqui logo na abertura, mas eu quero relembrar. Eduardo Cunha, professor de Arthur Lira, foi o comandante daquele momento terrível vivido pela democracia brasileira em 2016, um chantagista,
Todo mundo sabia quem ele era, a imprensa sabia que ele atuava em parceria com o banditismo no Rio de Janeiro e foi tratado como um estadista e comandou a infame sessão de destituição de golpe contra Dilma em 2016. Olha aqui, lembram os caras com bandeira do Brasil, em nome da família, da pátria, né? Uma parte dessa turma até já foi caçada, foi afastada. E dentro dessa sessão infame comandada pelo Cunha, o mais infame de tudo, o voto do Bolsonaro, né, louvando um torturador durante a sessão. Vamos relembrar? 8 anos no dia de hoje. Vamos relembrar. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Um horror absoluto, né, Gabi? Noite dos horrores, né? Isso é... A tarde e noite dos horrores. Eu lembro, eu estava no Anhangabaú acompanhando no telão, houve uma vigília ali, cívica dos setores democráticos, e esse voto, até quando ele votou, eu falei, foi isso mesmo que ele falou? É, sim. Foi a mesma coisa que mesmo, aconteceu né? comigo. Eu estava na redação também, eu ouvi e falei, ele está louvando um torturador? É isso. E aí eu acho que, em parte, entre aspas, o segredo do bolsonarismo é ir transformando o absurdo em hábito, né? Ah, vou falar banalizar aquilo que só se falava em boca pequena, ali nas reuniões internas da turma da extrema-direita. Ele falou no microfone. E aí ele normalizou. Virou camiseta. Virou camiseta. Caras, o Ustra. O Ustra, o filho dele andava com camiseta do Ustra. Por isso que agora eles virem falar em 4 linhas da Constituição. Essa gente aqui, né? E sim, o horror dos horrores. E a pauta toda estava aqui já, né? As crianças, a escola, contra o comunismo. Que comunismo? Que comunismo. E contra a exploração das crianças nas escolas, toda essa pauta que mistura uma hipocrisia com esse fantasma do comunismo que vem lá dos anos 60, estava aqui no voto do Bolsonaro, ele ganha depois para presidente, é derrotado em 22 e a pauta continua aí. Isso é que impressiona. O Congresso que permitiu, né, Rodrigo? Isso que é mais surreal. No momento que deixou ali um torturador ser louvado sem fazer absolutamente nada contra o mandato do Bolsonaro, e esse caminho foi aberto. E nesse dia a Dilma foi torturada pela segunda vez, né? Se permitiu um voto desse tipo. Então a gente relembra 8 anos do golpe de 2016, o começo do absurdo, a direita, entre aspas, liberal, achou que ia nadar de braçada, e aí aconteceu isso aqui, ó. A partir daqui, foi a extrema-direita que assumiu o comando do antipetismo, ganhou a eleição, e depois mesmo derrotada, está impondo as suas pautas pelo Brasil, até agora, com o aprendiz de Eduardo Cunha sentado na cadeira lá da Câmara dos Deputados. Gabi e Chico. Muito bem. Muito bem, realmente difícil, né? A gente começa falando de um pacote de decisões aí a caminho do retrocesso. Tem uma outra crise, além da crise que o Arthur Lira está querendo pautar, muitas pautas que vão de encontro, né? Vão ao encontro, melhor dizendo, a oposição, inclusive enfrentando o governo Lula nesse sentido. E tem uma outra, né, uma outra crise que parece que vai realmente crescer do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. Como o Rodrigo trouxe aqui, o ministro Alexandre de Moraes apareceu de surpresa no Senado e foi para a entrega, né, para o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, de um anteprojeto que está revisando o Código Civil. E aí ele avisou o Rodrigo Pacheco que ele iria só alguns minutos antes. Então foi assim, ó, tô aparecendo aí, hein, gente. E olha quem estava do lado dele? O Salomão, não é? Não é o Luiz Felipe Salomão que está ali? Eu peguei a Acabou imagem de passar aqui. a imagem, um pouquinho antes, se Daqui a puder pouco voltar a gente, um pouquinho. e do outro lado estava Davi Alcolumbre também. Olha aí, ó, é o Luiz Felipe Salomão, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que não foi à toa, né? Porque o Luiz Felipe Salomão está jogando junto com o Alexandre de Moraes nas decisões do CNJ. Contra os lavajatistas, né, Gabi? E ele aparece logo depois de o Senado aprovar essa PEC que criminaliza todos os tipos de entorpecentes, né? Aprovar essa PEC. Agora, o Alexandre de Moraes, ele faz um movimento também, e acho que isso sinaliza para todo mundo, inclusive para a sociedade, que é um movimento político que ele está fazendo, né, Chico? É tudo muito bem pensado.
Claro, tem essa gota d'água da demissão do César Lira, do primo dele, que foi nomeado, estava lá, nomeado pelo Lira, no governo Michel Temer. Mas ele tem prerrogativa, inclusive, de indicar de novo. Você viu isso? O Paulo Teixeira já disse que é um agora, acordo. desde que não seja um capanga das fazendas de Alagoas. Tem que passar pelo crivo do governo federal, né? Do Paulo Teixeira. Tirar o primo foi assim, pelo menos um cara que venha, alguém que converse o INCRA, um Instituto de Colonização e Reforma Agrária. O César Lira, ele é o inimigo de qualquer ideia de distribuição de terra, mesmo sendo terra devoluta, terra do governo, mesmo sendo terra improdutiva, não se ganha um palmo de terra em Alagoas por conta dele. A exigência agora é que pelo menos seja alguém que converse, que sente ali com o MST para uma conversa e que possa atingir os objetivos do INCRA, que é distribuir terra. Isso é feito para isso. A ideia da criação do INCRA é essa, é fazer a reforma agrária. Mas o Arthur Lira ainda continua com o direito de nomear alguém para lá, mas ficou ofendido. Tem aquela brincadeira do primo rico e do primo pobre, né? O Arthur Lira, será que é o primo rico e esse do INCRA é o primo pobre que ele botou lá no INCRA para tomar conta e fazer a anti-reforma agrária, né? A essa altura não tem mais ninguém pobre na família Lira. É rico pai, é rico primo, todo mundo é beneficiado o tempo inteiro, é prefeito, então não tem mais essa de primo pobre nessa família. Chico Sá, eu acho que vale a pena a gente dizer que essa nomeação desse primo lá no INCRA foi feita ainda no governo Michel Temer, foi antes do Bolsonaro. E ficou, deixaram. Ficou até agora. Ô, Gabi, então quer dizer que o Alexandre de Moraes foi ao Congresso, naquela imagem ele aparecia do lado do Pacheco, que é o presidente do Senado. Isso. Mas ele também se reuniu com o Lira, então teve os dois movimentos, né, pelo que eu estou vendo aqui no nosso... Ele se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, isso no momento, inclusive, que o Lira está ameaçando o governo federal, isso é muito importante, né? Daqui a pouco, a Heloísa Vilela, inclusive, vai trazer detalhes a respeito disso, direto de Brasília. E também ele foi para fazer, né, dar uma cutucada no STF, né, essa reunião, essa insatisfação, levar essa insatisfação dos parlamentares perante o Supremo Tribunal Federal. O Lira, ele quer criar um grupo de trabalho para estudar os limites aos poderes do STF. Quer dizer, tá um cabo de guerra, um verdadeiro cabo de guerra que continua entre o Congresso e a instância máxima do Poder Judiciário. Eu queria chamar a atenção que são as duas casas, né? Então, tanto Câmara como o Senado. Porque até hoje na minha casa... Antes era só a Câmara, né? Exatamente. O meu filho jovem falou, mas esse Pacheco não era um que até era mais bonzinho do que o Lira? Eu falei, pois é. Seu filho estava certo. Estava certo. Mas você vê que até o bonzinho está assumindo as pautas malvadonas. O Pacheco ontem colocou em votação essa pauta da questão das drogas para atingir, para mandar um recado para o Supremo, né? Não avancem nisso que nós aqui temos uma decisão mais conservadora. Então, é o Pacheco agindo e o Lira também. Então, o Alexandre de Moraes teve que ir ao Congresso para falar com os dois. E eu tenho aqui, acabei de receber do Rogério Jordão, nosso editor executivo que está acompanhando, informações de a reunião entre Moraes e Lira não constava na agenda de nenhum dos dois. E segundo interlocutores, isso está nos bastidores lá do Congresso, e pessoas que acompanharam a conversa, teria sido uma conversa bastante dura. Não sabemos da parte de quem, imagino que de parte a parte, porque o Alexandre de Moraes também não deve estar muito satisfeito com esses sinais que vêm do Congresso, não é isso? Exatamente. Agora, o Lira deveria pensar um pouco no futuro dele. Ele teve a vida salva, toda a vida parlamentar, a carreira política salva pelo Gilmar Mendes, do Supremo, no ano passado, quando pausa o escândalo da robótica. Aquilo destruiria, porque aquilo não é batom na cueca, aquilo é maquiagem no corpo inteiro, aquilo não deixa dúvida. A compra aquele pacote de robótica para as escolas de Alagoas, da forma que foi feito, com a diorama sem fim, beneficiando os aliados e a turma, a equipe, assessores do Lira, aquilo destruiria com a vida de qualquer um. O Gilmar salva ele. É o Supremo, esse mesmo Supremo que ele quer destruir agora, que ele quer brigar e tal, ele esquece disso. É um precedente muito perigoso também. Então ele tem rabo lá, ele tem uma história dele para o futuro
ele está todo poderoso, ele tem 8 meses no comando da Câmara. Daqui a 8 meses... E todo poderoso mais ou menos, Foi derrotado semana passada. Foi derrotado, exato. Mas ele se arvora agora de novo em dar uma resposta, em fazer uma vingança, né? Uma vingança de como se estivesse ainda... Ele achava que o governo não fosse se mobilizar tanto como se mobilizou para manter o brasão na cadeia. O Arthur Lira entrou nessa articulação e, de fato, ele foi derrotado. Não é o Padilha que inventou que ele foi derrotado, ele foi derrotado. E aí ele atribui isso ao Alexandre Padilha, essa disputa já existia. Plantou na imprensa, né? Que plantou, precisa plantar, isso todo mundo viu. Exatamente. Que o Arthur Lira foi derrotado. E aí começa com essas retaliações. Ao retaliar com o governo, o Poder Executivo, ele também abre alguns flancos, porque ele quer agradar o bolsonarismo, e aí ele também abre flancos com o Supremo Tribunal Federal, que é adversário do bolsonarismo. É um xadrez muito complexo. Ao mesmo tempo que ele depende do Supremo, como lembrou o Chico. Sem o Gilmar Mendes, ele estava com o caso da robótica já avançado. Né? É um deputado cujo mandato se garantiu com uma liminar. Veja a fragilidade do Lira nos tribunais. Fragilidade, mas ao mesmo tempo saiu vencendo tudo. O STJ vai dar ganho de causa a ele, também no ano passado, e ele se livra, porque ele tinha um mandato por um fio. O mandato dele, ele era acusado, foi condenado em Alagoas na Operação Taturana, uma operação da Polícia Federal, chama Taturana, que é aquele bichinho que come as folhas da roça toda. E a Operação Taturana é porque ele e um grupo de deputados comeram as verbas inteiras da Assembleia Legislativa de Alagoas. Ele se salva, ele consegue concorrer para a Câmara com uma liminar. Essa liminar é segurada depois pelo STJ. Mas é um deputado que sempre a vida dele está por um fio, por conta das irregularidades, por conta da ficha suja que ele tem. Então, ele vai depender de tribunais logo mais. Claro. Então ele tem que abrir algum tipo de diálogo com o Supremo Tribunal Federal, e isso que o Alexandre de Moraes foi fazer hoje, tentando estabelecer uma ponte com o Poder Legislativo. Olha, o Brasil está num momento complicado nessa disputa entre os poderes. No Legislativo, você tem uma maioria, não de extrema-direita, mas se tiver uma aliança entre a extrema-direita e o centrão, eles são maioria. Com certeza. No Poder Executivo, você tem uma frente democrática sob comando da centro-esquerda, e no Judiciário você tem ali também uma frente entre liberais, ministros conservadores, mas que não são bolsonaristas, né? E que atuam contra a direita. Então, Pelo menos em sua maioria, né, Rodrigo? Exato. Então, há uma divisão grande entre os três poderes, né? Em alguns momentos, o Supremo se alinha com o Legislativo, mas se alinha mais com o Poder Executivo nos últimos tempos, né? Principalmente esse grupo do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Está mais alinhado com o Lula para tentar conter o bolsonarismo. Então, esse diálogo é importante também, porque não dá para abrir uma guerra total entre Supremo e Congresso. E o setor, eu acho assim, o Centrão não quer uma guerra total. Quem quer guerra total é o bolsonarismo, que tem 120 votos. O Centrão quer permanecer com o poder. O Centrão quer permanecer com o poder. Eu até vi gente falando, o Arthur Lira quer implodir o governo. Ele não quer, ele quer chantagear e comer um pedaço do governo. Ele quer levar mais. Em dinheiro. Ele quer levar mais. Isso, ele já tem a Caixa Econômica Federal, que é uma mina, né, para fazer política. Imagina a Caixa Econômica Federal com agência em quase todos os municípios do Brasil na eleição de outubro. É muito forte. Vamos seguir aqui falando de outros assuntos. Daqui a pouco, quero reforçar, a Heloísa Vilela vai vir aqui conversar com a gente, pode trazer mais bastidores dessa história. Ela até comentou aqui, né, enquanto a gente está organizando o programa aqui nos nossos bastidores, ela comentou, tem até mais nessa história da derrota do Arthur Lira nessa votação do Chiquinho Brazão, do Chiquinho Brazão, exatamente. E tem uma eleição, né? Tem a sucessão. Quem vem depois do Arthur Lira ainda, essa história ainda é importante. Tem o Omar Nascimento, né, que articulou ali e acabou perdendo. Agora, vamos mudar de assunto aqui, agora, para chamar o nosso convidado? Bom, depois a gente volta nessa história do Congresso e nessa história do Supremo, né? Todos esses conflitos são importantes e acho que é o que tem de mais quente hoje. Sem dúvida. Mas essa história da guerra é muito importante. É muito importante, a gente vai
falar sobre como o mundo está nesse momento, né, desse conflito entre Irã e Israel. Existe uma chance de guerra generalizada no Oriente Médio? Não tem? Enfim, essa história continua em aberto. Quem vai conversar com a gente sobre isso a partir de agora, diretamente de Israel, inclusive, é o João Miragaia. Ele é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv e escritor também do site Conexão Israel. Miragaia, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite para vocês também. Vamos lá, então. Eu vou chamar também para participar dessa conversa Heloísa Vilela. Depois ela vai conversar com a gente também sobre assuntos aqui de Brasília. Elo também já está dividindo a tela aqui com a gente. Boa noite, Elo. Boa noite, pessoal. Vamos lá, que esse assunto é difícil, né? Mas é importante. Vamos nessa. Eu vou trazer um pouco do contexto do que está acontecendo agora, né? A situação de hoje, que é a seguinte: o gabinete de guerra de Israel não chegou ainda a um consenso sobre o que fazer, né? Depois desses ataques lá do Irã, que aconteceu no último sábado, inclusive uma resposta a Israel. Os integrantes do gabinete se reuniram hoje, foi o 4º dia consecutivo de reunião, mas eles não estão se entendendo em relação aos cálculos estratégicos sobre os riscos de um agravamento do conflito, né? O gabinete é formado por 5 integrantes, tem 2 conservadores e 3 observadores, né? E 3 com poderes de voto. O Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, tem o Yoav Galan, ministro da Defesa, e o ex-general Benny Gantz, né, que é o principal opositor do Benjamin Netanyahu hoje. Essas reuniões, elas são feitas a portas fechadas, né? Então falta um posicionamento sobre o Irã, sinalizando que esses 6 não chegaram a um acordo ainda. Mesmo essas reuniões sendo a portas fechadas, eu já pergunto para o Miragaia aqui para início de conversa, qual a chance, né, pela sua experiência também acompanhando essa história, Miragaia, desse conflito escalar de fato para todo o Oriente Médio e como que tem sido o clima também, mesmo que a portões fechados é o 4º dia consecutivo que eles estão se reunindo, né? O que isso te sinaliza, na tua opinião? Bom, boa noite a todos e todas que nos escutam. A verdade, enfim, em relação ao clima e ao que acontece nesse momento, a gente vive uma situação, um momento de expectativa por essa decisão do governo. Uma pesquisa do Canal 13, ela demonstrou há 2 dias que a maior parte da população ela apoia uma represália ao Irã. Ainda que a gente tenha mais gente que acha que essa represália não deva acontecer agora do que ela sim deva acontecer agora, nos próximos dias. O gabinete de guerra, no dia de ontem, na terça-feira, sinalizou de que eles teriam decidido por uma retaliação ao Irã, na primeira oportunidade necessária, mas havia uma discussão ali e eles, enfim, não era uma decisão unânime, não era exatamente um consenso sobre se a retaliação deveria ser feita, nem a forma através da qual ela devia ser tomada. E você me pergunta sobre o risco da escalada. Olha, eu diria o seguinte: nenhuma das forças deseja uma escalada, nem do lado de Israel, nem do lado do Irã. Isso não quer dizer que essa escalada não vá acontecer, né? E isso pode parecer um pouco incongruente, um pouco contraditório, mas, enfim, as situações de escalada e realmente de tensão militar, elas, lamentavelmente, elas trazem eventos que racionalmente não são os desejados pelas partes, ou podem não ser os desejados pelas 2 partes. Eu hoje acredito que essa escalada depende da retaliação israelense. Eu acho que não é uma questão de si, porque ela acontecerá, okay? Mas é de quando e é de que maneira ela vai ser feita. Se a retaliação ela for tomada, ela for executada daqui a um tempo razoável e de maneira que os 2 lados possam apresentar essa retaliação como uma vitória militar / política, ela pode não gerar uma escalada. Mas, enfim, qualquer cálculo equivocado, qualquer ação um pouco mais forte do que o planejado, pode gerar uma escalada sem precedentes. Heloísa. Professor, eu queria lhe perguntar o seguinte: essa decisão a respeito de que medida tomar não é assim, não tem muito mais gente envolvida nessa decisão do que apenas o Conselho de Guerra de Israel? Por exemplo, Israel recebeu nos últimos dias muitas visitas e muitos telefonemas. Os governos da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da França, né, têm feito muita pressão para que Israel não responda. E eu estava lendo agora uma matéria do Seymour Hersh, que é talvez o jornalista que mais entende de defesa, de Pentágono nos Estados Unidos. Ele disse que
o governo americano agiu em duas frentes. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, conversando com Netanyahu, enquanto o Pentágono, os generais do Pentágono conversavam com os generais da Rússia para que eles dissessem para o Irã que tudo bem ir em frente com o ataque, porque os americanos e europeus iam barrar todos esses mísseis e drones, como a gente viu acontecer, e assegurando ao mesmo tempo a Israel que tudo bem, porque eles iam proteger Israel. Então, existe muito mais gente envolvida nesse conflito que me parece que proporcionou ao Irã uma saída honrosa, porque deu à sua população uma resposta para a agressão israelense, e deu a Israel também uma saída honrosa, porque se protegeu desse ataque. Agora, foi em troca de uma exigência de que Israel não respondesse. E hoje o presidente Biden e o secretário de Defesa disseram para o Congresso: liberem mais dinheiro para Israel. Então, será que isso não está sendo resolvido um pouco fora desse gabinete de guerra também? É uma pergunta interessante. Olha, em relação ao ataque iraniano, de fato, tudo foi construído de uma maneira que possibilitou que Israel preparasse a sua defesa com bastante antecedência e que evitasse danos, de maneira que os danos foram mínimos, né? Em Israel, a defesa está sendo apresentada como um sucesso estrondoso, tanto pelo sistema de defesa quanto pela coalizão formada em função desse ataque iraniano, que inclui não só países da União Europeia e os Estados Unidos, como também países do bloco sunita, como a Jordânia e a Arábia Saudita, ainda que a Arábia Saudita não admita oficialmente. Há diversas fontes que apontem para a participação da Arábia Saudita também na defesa de Israel, no caso, pelo ataque iraniano. Em relação à situação atual, que é a retaliação israelense, eu digo o seguinte: Israel é um país que, desde 1948, existe uma censura militar. Ou seja, a informação ela não pode ser divulgada se os militares não permitem. Isso, obviamente, se refere à mídia interna. Quando a mídia interna acredita que a censura militar não é correta, a informação rapidamente é vazada para órgãos da imprensa estrangeira e é divulgada fora de Israel. Mas a informação que saiu ontem de que o gabinete teria decidido por uma represália, ela saiu do canal 11 de televisão israelense, que é justamente o canal de TV público. Ora, se o canal de TV público divulga a notícia de que Israel decidiu retaliar e acrescenta essa notícia de que algumas potências estrangeiras, alguns governos, especialmente da Europa, acenam para Israel, pressionando Israel a que não revide, acenam com a possibilidade de que o Irã, por exemplo, sofra sanções ou que medidas sejam tomadas contra o Irã para que Israel possa sair vencedor politicamente também nessa situação, me leva a entender de que essa suposta indefinição sobre a posição de Israel, ela também tem seus componentes políticos a fim de pressionar a comunidade internacional a tomar uma medida mais contundente contra o Irã. Então isso provavelmente está sendo negociado agora. A grande pergunta é se isso vai ser suficiente, a resposta que Israel vai receber vai ser suficiente para que o país se recolha e decida não atacar agora. Eu acho muito pouco provável que não haja uma resposta, mas essa resposta pode ser algo muito pequeno, muito pouco significativo, como um ataque a forças iranianas fora do território iraniano, ou um ataque cibernético que abale uma infraestrutura pouco relevante. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Então, o que a gente tem que entender é o que está sendo prometido para Israel e qual vai ser o resultado dessa negociação política. Miragaia, é o Rodrigo Viana aqui. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Quer dizer, a outra alternativa, só para completar ainda esse raciocínio que você vinha fazendo com a Heloísa, a outra alternativa seria um ataque aí sim mais sério a instalações, inclusive nucleares do Irã, que a gente sabe que avançou muito no seu programa nuclear nos últimos anos, né? Então, ou vai para um ataque mais, entre aspas, moderado, né, que não tenha tantos danos, ou então para algo aí sim mais sério, atacando instalações até nucleares do programa nuclear iraniano. Mas a pergunta que eu queria te fazer era outra, a questão da política interna. Eu acompanho as suas postagens nas redes sociais, eu sei que você é crítico, tem uma visão crítica em relação ao governo do Netanyahu, e a gente vê que tem multidões, ou havia multidões nas ruas uma semana, 10 dias atrás, né, Chico? A gente viu aqui. Então, o Netanyahu está sempre assim no fio da navalha. Esse ataque do Irã
favoreceu o Netanyahu de alguma maneira? Ele conseguiu se fortalecer e falar, olha aí, eu comando um governo e eu estou à frente de um governo que tem aí o domo de ferro, que não deixa os mísseis caírem em Tel Aviv, em Jerusalém. Como é que você vê a situação interna e se o Netanyahu, nesse momento, está mais fraco ou mais forte? Bom, essa é uma pergunta complicada de ser respondida porque a gente ainda não viu nenhuma pesquisa de opinião relevante desde o ataque iraniano para saber qual a posição da população sobre o Netanyahu especificamente. Agora, certamente essa escalada e esse ataque iraniano favoreceu a situação do Netanyahu por algumas razões. Primeiro, como você mesmo mencionou, se viam muitos protestos e, enfim, o último dia de protesto que a gente viu foi no sábado à noite, antes das orientações da Defesa Civil proibindo encontros do número específico de pessoas, cancelando as aulas no dia seguinte, que imediatamente foi seguida da advertência, na verdade, do aviso de que o Irã já tinha lançado os primeiros drones em direção a Israel. Então, sim, ele conseguiu sufocar um pouco as manifestações. Esse ataque, de fato, conseguiu sufocar um pouco as manifestações e hoje não se fala mais nisso. Também não se fala mais em Gaza. Eu acho que também na imprensa, na mídia brasileira, quase ninguém está falando na situação de Gaza. E aqui em Israel, especificamente, a situação de Gaza ela é uma pressão para o governo, não só pelo fato de o governo não ter conseguido atingir êxitos consideráveis na guerra, mas também por causa da situação dos reféns. São 134 reféns que ainda estão na faixa de Gaza. O Netanyahu estava sofrendo uma pressão intensa das famílias por conta disso, para que se chegasse a um cessar-fogo, e ele também conseguiu abafar essa situação sobre os reféns. É óbvio que o Netanyahu vai usar esse ataque do Irã para tentar se promover politicamente, tentar reconstruir a sua imagem como o protetor de Israel, como um líder forte, como uma pessoa capaz de formar uma coalizão mundial em prol da defesa de Israel. Mas eu custo a crer que essa retórica ela vai surtir efeito para a população israelense. Porque o Netanyahu já tentou de tudo desde o 7 de outubro e nada funcionou. Então, para mim, eu acho que realmente esse ataque do Irã, ele coloca o papel, enfim, do Estado de Israel, a posição do Estado de Israel, ele faz regredir umas casas, digamos assim. Como no 7 de outubro, Israel tinha mais respaldo de parte da comunidade internacional e foi perdendo aos poucos por conta de tudo que aconteceu em Gaza. E esse ataque do Irã trouxe Israel de volta à posição de agredido. Mas o Netanyahu, especificamente, eu não sei se ele consegue lucrar tanto com essa situação. Perfeito. Muito bem, professor. Quero agradecer aqui a sua presença. O João Miragaia conversou com a gente diretamente de Israel. Ele que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, escritor do site Conexão Israel. Obrigada por aceitar nosso convite. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite. A Elô continua aqui com a gente vai voltar à pauta de Brasília, né, Elô? Falar de Arthur Lira de novo. A gente estava conversando aqui sobre como parece que ele está preparando realmente essa ofensiva contra o governo Lula. Ele disse numa reunião, inclusive, de líderes ontem, que ele pode encaminhar 5 CPIs ao mesmo tempo. Olha só, fazer andar um pacote de medidas contra o MST, derrubar o veto de Lula no projeto das saidinhas de presos, que a gente também já conversou sobre isso aqui, derrubar um veto também de Lula que brecou emendas parlamentares de 5 bilhões de reais. Quer dizer, Elô, qual que é a intenção aqui? É implodir o governo mesmo? É demonstração de força? Como é que você está acompanhando essa história por aí? Olha, eu diria que no momento isso é meio blefe, meio recado. Vou dizer o blefe porque existem hoje 8 pedidos de CPI na Câmara. Cada mandato legislativo só podem acontecer 5 ao mesmo tempo. E o presidente da Câmara não pode chegar lá nas 8 e escolher, vou pegar essa. Ele tem que ir na ordem que os pedidos deram entrada, tá? Então, as 5 primeiras que estão na fila, que é o máximo que ele poderia fazer, as primeiras 4 não têm a menor influência na pauta do governo e são de comissões que são dirigidas por governistas ou de pessoas associadas ao governo. Tem a lista aqui, se vocês quiserem, depois eu conto. Porém, a 5ª é a única que pode dar mais confusão. É um pedido do deputado Van Hatten, que é um super bolsonarista, e que é justamente a CPI que se propõe a discutir os abusos do Supremo e do TSE.
O Lira vai querer botar a mão nessa cumbuca? Eu não sei. A gente sabe que o Lira deve muito à justiça, né? A carreira política do Lira só existe porque a cara dele sempre foi livrada por desembargadores, né, por juízes, decisões tomadas na última hora no meio da noite, por um desembargador conhecido, e assim foi. Acho que o Chico Sá até já contou um pouco desse histórico aqui na abertura do programa. E a mais importante delas foi, obviamente, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, mandar cancelar, destruir, desaparecer com todas as provas daquele escândalo do kit robótica que bateu na porta do Lira. Ele vai dar um troco para o Supremo abrindo essa CPI? Então, eu acho que essa história de CPI é mais blefe do que qualquer outra coisa. Até que se instalem, comece a andar, a coisa comece a dar problema, demora muito tempo. Agora, em junho, acaba tudo, vai todo mundo fazer campanha. Vocês estão vendo um monte de votações, de medidas que não interessam ao governo, muito pelo contrário. Como foi o caso ontem, ele colocou, olha a manobra, gente, ele colocou em regime de urgência uma pauta que não estava acordada com os líderes, porque eles se reúnem, o colégio de líderes, e ele avisa, vou pautar isso, vou pautar aquilo, tem alguma discussão. Esse item para criminalizar o MST, ou seja, tirar, né, a possibilidade de atuantes pessoas do MST que tiverem participado de algum tipo de ocupação, terem qualquer tipo de benefício de programas sociais, seja o que for, não estava na pauta. E na última hora ele não apareceu, deixou outra pessoa dirigindo a sessão, para não botar a cara dele lá, mas os líderes dos outros partidos ligavam para ele, ele não atendia o telefone, ele desligou o telefone. E chegou lá depois e tirou o item 4 da pauta, que era mais um item para criminalizar o MST. Então ele deu um recadinho, mas também tirou o outro item da pauta. Por isso que eu digo, gente, eu acho que é mais recado, mais ameaça, mais blefe do que qualquer outra coisa. E eu acho que a maneira como ele tem agido, ele tem demonstrado muita raiva ultimamente, coisa que não era comum, não era corriqueira. Eu acho que isso tudo pode ser mais sinal da perda de poder que ele já está sentindo do que uma real demonstração de poder. Acho importante, né, Chico? Porque ontem nós tivemos um dia difícil, né, para dizer o mínimo, assim, em Brasília, várias derrotas. Então, ontem muitas análises assim, poxa, o Lira, agora vai vir acabou, o governo vai ter um novo Eduardo Cunha, um tratoraço para cima do governo. Calma, né? Há sinais de, assim, para preocupação, mas não talvez para desespero, não é isso, Chico? O Ailô coloca de forma muito feliz essa história do tempo. O tempo é muito contra o Lira. 8 meses com uma eleição no meio. Aquela Câmara voa toda para os interiores do Brasil, para os seus rincões, para defender lá seu candidato a prefeito. Isso é um grande fato, isso é importantíssimo. Isso desmancha um pouco a vontade de vingança do Lira. Então ele não tem talvez tanto tempo para essa vingança. Ele tem 8 meses para fazer toda a maldade que existe sobre a terra. Na verdade, 3, 4 meses, né? Porque a partir de julho vai todo mundo para a campanha. Hoje teve um ato, viu, Elô, na cidade que você conhece bem, o pessoal, os funcionários do INCRA, junto com o MST, fez uma lavagem do INCRA com folha de arruda, com sal grosso. Do INCRA de Alagoas. Do INCRA de Alagoas. Isso, assim, isso falou muito no ouvido do Lira, poxa, estou perdendo o poder. Foi muito simbólico lá em Alagoas. Então, ele... eu fiz uma matéria sobre isso, está lá no site do ICL, com a foto da lavagem. Boa. Vamos colocar aqui na tela já. Vai colar com a minha coluna lá, Elô. O assunto é parecido. Então, tem pouco tempo. O que é que ele tem de alvo? O Ministério da Saúde continua como alvo. Você vê que o ataque à Anísia, você vê que as matérias que saem são quase escritas por ele, né? São matérias de encomenda, digamos assim, plantadas e não é plantada, é quase escrita por ele. Ele tem que manter a Caixa, fazendo todas aquelas privatizações ou espécies de privatizações dentro da Caixa, e ele quer a cabeça do Padilha.
Isso virou meio questão de honra, mas eu também acho que é pouco tempo. Lula já mostrou... eu acho já que fez não uma tem defesa, chance, né? Lula fez uma defesa do Lira, então é pouco tempo para muita maldade na cabeça dele. Menino, eu para de acho pensar em mais, maldade, gente, menino. Fala, Elô. Diga, Elô. Isso, muda de conversa porque não vai dar certo. Mas olha só, eu queria contar para vocês o seguinte, no dia, eu fui até olhar no meu telefone que dia foi que eu marquei umas conversas lá no Planalto, foi dia 1º de abril. Então, coisa de 15, 16 dias, né? E eu já tinha ouvido dia 1º de abril me contar o seguinte, olha, o governo considera que na prática já passou todas as matérias importantes porque são da pauta econômica. O que o governo queria resolver era a pauta econômica. A gente sabe que tem ainda que resolver a arrecadação, né? Taxar os super ricos, mudar a tabela do imposto de renda e tal. Talvez não consiga fazer isso, talvez consiga, não sei. Mas o essencial já passou. E a aposta do governo é, eles vão partir para cima com as outras pautas que a gente, desculpa dizer isso, mas que o governo não acha que são essenciais, tá? Nesse momento, com esse Congresso, o governo não acha que é essencial. O governo achava que era essencial passar a pauta econômica, garantir investimentos, evitar cortes na saúde e na educação e tocar o governo, fazer as obras do PAC, dar resultado no bolso do trabalhador, porque, claro, vem aí também a eleição e o governo foi eleito para isso, foi para melhorar a vida da população. Então, eles vão sim sair com o salário mínimo acima da inflação, todas essas medidas que a gente está acompanhando aí. E sabem que outras pautas como drogas, né, até essa de tentar acabar com a paridade de salário entre homem e mulher, boa sorte votando isso, viu? Você pode ter mais problema do que resultado, porque até as mulheres da ala da direita não vão querer isso não. Um deputado falou para mim hoje, acho que não passa. Isso aí não então, é bom mexer, vai ser essa guerra de baixo atrito, sabe? Dentro do Congresso nesses próximos meses, com pautas que, infelizmente, são muito caras para todos nós, mas que o governo não acha que são essenciais. Não, super importante. A Ilô traz duas avaliações, né? Uma de que o Arthur Lira não tem tanto tempo e não tem tantas pautas assim para ferir o governo. E que, de outro lado, na relação com o Supremo Tribunal Federal, ele não vai se arriscar. Especialmente, a Ilô falou, das 5 CPIs, a que seria mais grave é esta CPI, que é a CPI do abuso de autoridade, que daí bateria de frente com o Supremo e que interessa ao bolsonarismo. Mas retoma aquela ideia de golpe, dos golpistas, dos golpistas. O 8 de janeiro. É uma CPI que chama um bocado de assunto ruim também para o bolsonarismo. Não, então, mas a Ilô avalia que o Arthur Lira provavelmente não vai querer mexer com isso. E a gente tem aqui a informação, nos traz também o editor Rogério Jordão, que vem de bastidores do Estadão, que o Lira teria dito ao Alexandre Moraes, viu, Elô, nesta conversa, que não tem intenção de estimular confronto com o Supremo e que não vai criar essa CPI. Não vai criar a CPI para investigar o chamado abuso de autoridades, né? Então, já mandou avisar o Moraes. É mais provável que ele fustigue o governo, mais o governo e menos o Supremo. Você acha que é por aí, Elô? Ele vai ainda fustigando um pouco o Poder Executivo? Então, eu ia falar isso para vocês aqui. A gente estava até conversando aqui. Brazão, tem mais coisa nisso aí. Sim. A derrota que o Lira sofreu com a história de manter o Brazão na cadeia é um problema sério para ele se você olhar para frente, porque ele quer fazer o sucessor, né? E o sucessor que ele quer é o Elmar, que também trabalhou muito para que conseguissem tirar o Brazão da cadeia. Ele também perdeu, né? Então, os dois saíram perdendo. E mais do que isso, ficou muito claro que eles tinham voto coeso só da extrema-direita para fazer isso. Sim. O resto, a gente até brincou aqui, o Desunião Brasil votou todo esfarelado, né? O Podemos, enfim, os partidos dessa base aí do Centrão, que são muito fisiológicos, já começaram a dar água. Então, se ele partir por um confronto muito forte e dando muita corda para a extrema-direita, ele pode perder o Centrão. Ele pode não ter os votos necessários para fazer seu sucessor. Então, vai ter muita negociação em matéria de votos para a sucessão do Lira, muito mais negociação do que a gente acharia que teria
5 ou 6 meses atrás, né? Então, é mais um sinal de que o poder dele não é assim tão sólido como parecia ser antes, né? 5, 6, 7 meses atrás, quando começou o governo. Elô, essa história também dessa crise, né, do Arthur Lira com o governo, tem um outro componente também que entrou agora, que é esse primo do Arthur Lira, como disse o Chico Sá, né? Olha só, a gente tem a nossa manchete no nosso site, né, do ICL Notícias. Após a demissão do primo de Arthur Lira do INCRA de Alagoas, o Movimento Popular faz lavagem. A matéria que a Elô tinha citado agora há pouco. Exatamente, né? matéria que a Elô tinha citado agora há pouco. Foi da Superintendência ali, Regional do INCRA de Alagoas, inclusive, né? O Wilson César de Lira Santos. Eu acho que vale a pena também trazer esse componente aqui para te perguntar o quanto que isso realmente foi um dos estopins dessa história, porque eu acho que a votação ali do Chiquinho Brazão, talvez em termos de quanto isso impôs uma derrota para Lira, de fato, e o quanto até motivou que ele entrasse nesse embate, talvez seja mais importante ainda do que essa história do INCRA. Mas não sei, queria ouvir a avaliação da Elô a respeito disso. Pois é, essa história do INCRA vinha se arrastando há mais de um ano, né? Desde que o governo tomou posse, era uma reivindicação dos movimentos sociais, e não é só a MST não, são 6 organizações que vinham pedindo para o ministro Paulo Teixeira que retirasse, trocasse esse superintendente, que é um superintendente conhecido como sendo assim extremamente direitista, extremamente bolsonarista, foi colocado lá no governo Temer e era uma exceção à regra, porque todos os superintendentes foram trocados e ficou ele lá, que era um superdireitista que tinha um péssimo diálogo com os movimentos sociais que ele deveria estar atendendo, né? Então, o ministro chegou até a falar com ele, olha, se aproxime dos movimentos e tal. Como disse o Paulo Teixeira, ele dobrou a aposta, piorou a situação. Então, não tinha jeito. E o Lira foi avisado, olha, ele vai ser trocado, não tem jeito. O ministro tinha lá uma carta dos movimentos sociais exigindo a troca. E aí ele realmente falou, olha, agora vai, porque ele ia se desincompatibilizar para concorrer a uma prefeitura. O partido resolveu pegar outro candidato, ele foi colocado em segundo plano e também foi exonerado. O Lira não gostou muito, como me disse o ministro, olha, ele não gostou muito não. Mas eu até disse a ele, seguiu o Paulo Teixeira, que ele podia indicar uma outra pessoa, contanto que seja dentro do perfil. Não é um acordo de que ele vai indicar outra pessoa, não. Ele é muito irônico, o Paulo Teixeira. A gente tem que aprender a ler o Paulo Teixeira também. Falei para ele que ele podia indicar outra pessoa, mas tem que ser dentro do perfil de diálogo com os movimentos sociais. Acho difícil ele arranjar alguém na família com esse perfil, né? Vai ser complicado. Não tem, viu, Elô? Não tem. Não tem. Acho que esse sal grosso aí, essa folha de arruda, limpou. Acho que limpou o INCRA, pelo menos do INCRA, o país está livre, viu? Não vai ter família Lira mais aí, não. Já chega a Caixa Econômica. Não vai, não. Agora vem outro. A Caixa, que ontem, inclusive, infelizmente, com o voto dos indicados pelo Ministério da Fazenda, que fazem parte do Conselho da Caixa, com voto favorável deles, passou toda a operação das loterias para a subsidiária, que é uma subsidiária até hoje 100% da Caixa. O medo é o futuro. Mas pode vir um outro embate aí com o Lira, um outro resultado que ele não goste muito, né? Porque o presidente Lula vai receber uma lista tríplice de 3 nomes para ele escolher um para entrar no Superior Tribunal, no Tribunal Superior do Trabalho. TST, né? Tem tem um juiz que se aposentou e tem uma lista tríplice e o Lula precisa escolher. Gente, vocês não acreditam. Tem um nome que chegou depois de várias escolhas, 6 nomes, ficou lá entre os 3, o advogado trabalhista do Arthur Lira. Que beleza! O advogado que defende o Lira contra todas... Qual o nome da figura? Adriano Avelino, é o nome da figura. Ele é um dos nomes dessa lista tríplice aí, que é para ocupar essa vaga no Tribunal Superior do Trabalho. E é justamente mais do que aliado do Arthur Lira, ele é advogado do Arthur Lira, né? Inclusive, ele fez um post, Elô, eu quero aproveitar que você tocou nessa história e trazer aqui. Olha o que disse Adriano Avelino nas redes sociais.
A punição para Dilma e Lula e seus apoiadores é a guilhotina, mas antes tem que cortar a língua para pararem de latir. Ele falou isso em 2016, só para trazer aqui esse contexto no passado, mas dá para ter a tônica de qual é, do que Avelino, né, do que o advogado, doutor Avelino, defende, não é isso? Olha, e te conto outra, Gabi, te conto outra. Ele é analista para ser do Tribunal do Trabalho, veja bem. E ele tem uma declaração que ficou célebre lá em Alagoas, quando tinha uma greve dos professores, e ele disse simplesmente assim, eu anotei porque é difícil de acreditar, ele diz assim, ó, eu vou passar caminhonete por cima desses vagabundos comunistas se eles estiverem lá fechando a principal avenida de Alagoas. É um nome excelente. Caramba, que nome o Arthur Lira arrumou, né? E pelo amor de Deus, agora o Arthur Lira realmente precisa de um advogado trabalhista muito forte, porque nas fazendas dele, meu Deus do céu, o clima é de capataz ali, leva no lombo ainda, como no tempo da escravidão. Acaba, inclusive, de perder, na semana passada perdeu uma causa trabalhista, de um vaqueiro, um funcionário de lá, que ele simplesmente não pagava, era uma coisa absurda. Ele quer ter as Não, o rapaz trabalhou, me parece, 4 anos sem um dia de folga, exatamente, sem férias, sem nada, era né? sábado, domingo, segunda, terça, feriado, Semana Santa, Natal e por aí vai. Ô, Elô, mas essa história aí do TST, eu queria te perguntar também, porque lá no final do ano, né, no final do ano passado, isso era uma briga também entre o Rodrigo Pacheco com o Arthur Lira, né? Porque o Pacheco, ele queria um nome que era aliado dele, né? Que inclusive estava pegando aqui o nome do apoiado pelo presidente do Senado, que era o Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. E o Adriano Avelino é ligado ao presidente da Câmara, como a gente disse, advogado dele. Agora, quem que é o favorito nessa história, né? Que você tem? Eu queria saber como que você tem acompanhado isso também. Se de fato essa disputa agora está pendendo mais para o lado do Arthur Lira mesmo, né? Porque isso também demonstra, de certa forma, uma demonstração de poder ali entre esses dois, né? Os dois presidentes. Gabi, o que eu posso... Eu não sei nem se o indicado pelo Pacheco chegou na lista tríplice, porque quando a gente começou a discutir isso, eram 6 nomes, agora são só 3, e agora vai para a mão do presidente Lula. O que eu posso te dizer é que ele é o Avelino, advogado, né? É isso mesmo. Era uma lista sextupla que viraram 3 nomes só agora. O que eu posso dizer é que o advogado do Lira é o franco favorito para ser descartado da lista, porque eu recebi recado de várias pessoas de lugares diferentes dizendo para mim, alerta, joga aí um barulho em cima disso, porque não é possível que esse sujeito com esse histórico vá chegar na mão do presidente Lula. Ele precisa saber com quem que está lidando, e eu espero que a essa altura do campeonato ele já sabe, porque eu sei de pelo menos 2 interlocutores que foram passar o recado. Eu diria que é um advogado delira, né? Assim, nesse caso, delira mesmo. Achando que pode chegar ao TST. É piada ruim às 7 da noite. Peço desculpas aos nossos... É piada muito boa, porque só o Lira, cara. Tem um trecho ali que fala só dos advogados, Advogado delira. Elô, falando em advogado em poder judiciário, a gente falou um pouco na abertura aqui sobre esse episódio de ontem do lavajatismo, de como é que o Barroso se adiantou, votou antes dos outros para conseguir ter o resultado que obteve no final, né? Que foi manter a Gabriela Hart no cargo, e os desembargadores, ele não deu tanta bola. Os desembargadores continuam afastados. Eu queria ouvir a sua avaliação. Algumas pessoas avaliaram, não, o Salomão sofreu uma derrota. Outros não. O Salomão não sofreu uma derrota. O Luiz Felipe Salomão, ele conseguiu pautar o assunto. Nós estamos discutindo esse assunto porque ele conseguiu. Ele, inclusive, deu a decisão liminar, fez todo mundo passar 48 horas debatendo esse tema e que agora pode virar uma investigação criminal, né, um pouquinho mais adiante. Por enquanto, a investigação interna no CNJ, ele colheu uma meia derrota de fato, porque a posição dele de afastar a Gabriela Hart foi derrotada por maioria ali. Mas eu queria a avaliação da Heloísa, o balanço que a gente possa fazer sobre esse episódio. Ganharam os lavajatistas, é uma vitória, assim, definitiva. E como é que isso soa lá no Supremo, onde a gente sabe que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes tem uma posição bastante crítica em relação a Lava Jato, Moro, Gabriela Hart. Afinal, foi o Alexandre de Moraes que barrou a fundação dos bilhões, a fundação da Lava Jato, né, Chico? Queria ouvir a Heloísa sobre isso também.
Então, Rodrigo, eu acho que é assim, o que só se diz aqui em Brasília é que foi uma tremenda vitória do Salomão. Por quê? Todo mundo sabe que o Barroso, se não fosse pressionado, não pautaria o assunto. Vocês falaram aqui. Ele foi sempre um grande fã da Lava Jato, né? Ele confiou muito no trabalho da investigação da Lava Jato. Ele não custou a duvidar, né? E ver os defeitos que muita gente está vendo hoje em dia. Então, se dependesse dele, essa história não ia ser debatida agora e talvez nunca. A única maneira que ele tem de controlar o debate é justamente não pautando. E como a história veio à tona e ela foi afastada, e outro juiz também, e os desembargadores, ele teve que tratar do assunto. E jogou todo o peso da carreira, todo o peso do cargo nessa votação, fazendo algo que é muito, muito fora do comum, que é dar o voto dele primeiro. Isso nunca acontece, né? O presidente da sessão, do tribunal, é o último a votar sempre. No Supremo é a mesma coisa, inclusive no Supremo a votação é assim, quem tem menos tempo de casa para quem tem mais tempo de casa. Então ele fez algo que realmente é muito fora do comum, né? Jogou o peso dele nessa decisão, mas foi obrigado a trazer o assunto à tona. O país ouviu o que aconteceu, os juízes ouviram, todo mundo sabe, o CNJ tomou pé da situação e o mais importante é que isso terá consequências criminais, né? Isso será investigado dentro da vara de Curitiba, mas o processo criminal vai continuar. O que a gente pode saber é que quando chegar ao Supremo, a parte criminal, o Barroso provavelmente vai estar do lado, é uma espécie de advogado de defesa dos juízes ali da Lava Jato, tanto a Gabriela Hart como do Moro e do Deltan, se o processo criminal, e deve chegar, né, Ilô? Inclusive, eu vou aproveitar que você está falando sobre isso, Rodrigo, eu conversei com o Bruno Salles Ribeiro hoje, né, advogado do Prerrogativas, a respeito dessa história da Lava Jato, e ele avaliou que o processo criminal, ele avalia, né, que a investigação criminal deve andar, assim, ele disse, não tem como, diante de toda essa situação, contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Então, acho que vale a pena trazer também essa avaliação, porque ele é bastante experiente nessa área. E aí vai andar no Supremo, e aí vai ser no Supremo, né, Chico? E que eu acho que me parece que é o que o Sérgio Moro tem mais medo é desse julgamento. Imagina, você citou... Tanto que hoje sentiu, né? Exatamente. Você citou o Alexandre de Moraes e citou o Gilmar. Lembre-se que temos lá agora o Flávio Dino. 3 contra a Lava Jato. E o Zanin. Então, a composição é bastante desfavorável. Aos lavajatistas. Mas, de outro lado, você tem ali o Barroso, o Fux e o Fachin, que ficam ali mais numa posição. O Barroso, eu acho que ele delimitou muito a defesa dele, a Gabriela e ao outro juiz. A outro juiz reputação ilibada, né? A outro juiz por extensão ali, mas é a Gabriela a história dele. Talvez por amor, afeto ao Dallagnol, sei lá, ao Deltan. Não sei afeto, eu digo afeto, amizade, aliança, ele é muito ligado ao Deltan. Ele não convidou o Deltan para um jantar? Tem até um diálogo. Deltan, eu e a minha esposa temos muito prazer em recebê-lo em casa, no jantar. Exatamente, ele é muito ligado. Mas quando esses caras todos defendem a Lava Jato, e aí vale do Merval Pereira ao Barroso, vale se você é da Justiça ou da imprensa, eu acho que nessa hora você está tentando defender a sua biografia. Como é que naquele momento eu aprovei essa distorção toda? Como é que naquele momento eu, presidente da Academia Brasileira de Letras, eu apoiei tudo isso, santifiquei o Sérgio Moro? Como é que eu fiz isso? Então, vou limpar a minha barra. Não tem nada de discussão de país, de ética, tirando o nome dele, tentando uma lavagem de nome, limpar um pouco a imagem. Isso vale para o Barroso, vale para o Merval, vale para todos os jornalistas, vale para todos os jornalistas que defenderam, que santificaram o Moro. Claro. Fala, Elô. Agora, eu não sei como é que é a dinâmica nos bastidores do Supremo entre os juízes, mas eu não descontaria
a possibilidade de muito diálogo do Barroso com o Dino, com o Alexandre de Moraes, no sentido de convencê-lo, de mostrar os fatos, de trazê-lo a uma outra observação da realidade. Não descontaria a possibilidade disso provocar mudanças lá dentro, não, sabe? Sim, sim. Isso é importante. Sem contar que a gente está falando aqui, nesse caso, de uma investigação criminal, né? E ainda pode ter um processo administrativo para investigar, né? Que é uma outra coisa. Mas para investigar a conduta, não só do Sérgio Moro, mas dos demais ali também. Então, acho que tem que ir por partes nessa história, né? Eu não acho que acabou assim. Não. O que está mais avançado, inclusive, Elô, é a parte administrativa no CNJ, né? Que ontem mantém a Gabriela Hart. Aliás, eles... E o Danilo Pereira Júnior. E o Danilo Pereira Júnior. Mantiveram os dois e os desembargadores, esses, continuam afastados. Mas... aí ficou um debate assim, mas vai ter o processo disciplinar ou não? O Barroso pediu vistas. Ele paralisou até isso dentro do CNJ. Então, mantém no cargo e, peraí, quero mais um tempo para ver se vamos abrir o processo disciplinar ou não. Isso é uma coisa. Em relação à parte criminal que você diz, Gabi, depende da Procuradoria-Geral da República oferecer uma denúncia a partir de todo esse material que a gente mostrou aqui ontem, todo esse relatório da Polícia Federal. Exatamente. Fizeram a correição na 13ª Vara de Curitiba sobre o processo, especialmente, não estamos falando, não está se julgando a Lava Jato inteira. Isso já foi feito. O Supremo disse que a Lava Jato não podia ter feito o que fez em relação ao Lula. Mas o que está se julgando podiam, além de tudo, pegar dinheiro para fazer uma fundação privada, estavam praticando um crime, aí é um debate específico que vai ao Supremo, né? E aí, Deltan, Sérgio Moro e Gabriela Hart. Talvez, poupando o voto de ontem, eu senti assim no Barroso, poupa a Gabriela Hart, porque ela de fato era um personagem um pouco menor em relação aos dois, e vai para cima dos principais, que é o Moro e o Deltan. É tanto que ela não inventa nada na engenharia da Lava Jato, ela vai copiar e colar. É verdade. Ela chega copiando e colando o Moro, copiando e colando tudo que já havia sido decidido. A sentença do sítio de Atibaia, do barquinho de lata lá da Dona Marisa, aquilo foi dado quase copiando as palavras do Moro. Então... copia e cola, né? Copia e cola. Talvez na cabeça do Barroso ela não é tão criminosa assim, porque ela não inventa um modo de julgar o Lula ou de julgar ninguém. Ela não inventa toda a maldade, ela só reproduz e segue o que o Moro fazia. Mas no caso da ela fundação... é uma juíza, né? No ela caso é uma juíza. Não, ele está tentando interpretar as palavras de ontem. Estou tentando entrar na cabeça de quem defende. Porque ontem ele falou, esta moça, né, quase uma moça, coitada, uma moça... ilibada. E assim, quase que uma ingênua, foi levada pela circunstância. Caiu no conto ali do Deltan e do Moro. Foi esse o voto do Talvez seja essa a interpretação. Agora, eu acho pior de tudo isso é ele pedir vistas para o processo administrativo. Como assim você não vai deixar dentro da vara, né, de justiça você investigar se a conduta foi correta? Isso é bem absurdo. É bem absurdo. Verdade. Isso está parado e aí, bom, em algum momento vai andar. Isso. Mas o mais importante, assim, o Salomão trouxe a descrição, Luiz Felipe Salomão, aquele PowerPoint e toda a descrição que ele fez, com a ajuda importantíssima e técnica da Polícia Federal, estabeleceu o que aconteceu ali no episódio da Fundação da Lava Jato. Não tem mais como voltar atrás, isso está, né, jogaram no ventilador, como se diz, né, Gabi? É isso, Elô. Obrigada por hoje, um beijo e até a próxima, querida. Valeu. Tchau, pessoal, até amanhã. Obrigado. Beijo, Elô, boa noite. Valeu. Gente, vamos falar sobre mais uma história envolvendo o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, gente. A PM do Tarcísio, né, envolvida em mais um escândalo, Rodrigo, que é um vídeo mostrando policiais militares possivelmente alterando uma cena de um crime. Limpando, entre aspas, uma cena de crime. Limpando uma cena de um crime na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Um menino de 7 anos foi baleado hoje de manhã durante uma troca de tiros, de acordo, né, com as informações que a gente tem preliminares aí, entre PMs ali na comunidade. A deputada federal, inclusive, Sâmia Bonfim, do PSOL, compartilhou esse vídeo que justamente mostra essa imagem que sugere que os policiais podem ter recolhido as provas em uma das ruas ali de Paraisópolis. Vamos assistir esse vídeo. Vamos ver. Olha lá. Eles vão passeando ali pelas ruas, por uma das ruas, de uma viela ali de Paraisópolis.
Eu acho que a gente não tem áudio, né? Porque é uma imagem feita de longe, de uma câmera que estava de longe. E aparentemente estão buscando ali objetos. Olha aí, Eles deles se agacham, né? se agacham, buscam alguma coisa. Recolhem, agora dá para ver perfeitamente. Eu acho que assim, a tarja está bem em cima de onde o policial Era bom abaixa. tirar isso ali, ó. Exatamente, ó. Vamos voltar. Lá no fundo também tem um policial recolhendo alguma coisa, agachado. E a informação que circulou é de que estariam recolhendo cápsulas. Olha lá. A gente tem agora a imagem dele abaixando e recolhendo algo do chão. Depois, em outro trecho do vídeo também, mais para frente, dá para ver os policiais se abaixando, mais uma vez, examinando, né, a região ali onde justamente aconteceu esse crime, né, gente? Esse menino foi baleado, né? Ele foi atingido por um tiro. Aí a Sâmia Bonfim vai e faz uma postagem nas redes sociais. Vamos ver a postagem da Sâmia? Ela diz o seguinte: revoltante. A ação da PM de Tarcísio, em Paraisópolis, espalhou terror e resultou no menino de 7 anos baleado e hospitalizado. Policiais foram flagrados recolhendo provas no local. Que política de segurança é essa que coloca em risco a vida de uma criança e a própria polícia atua para atrapalhar a investigação? É o que questiona aí a Sâmia Bonfim na rede social, enquanto ela divulga, logo na sequência, ela divulga esse vídeo que a gente acabou de mostrar para vocês aí. Agora, realmente, na verdade, Chico, a gente estava falando aqui nos bastidores antes, não surpreende mais essa atuação da polícia, mas é realmente revoltante você ver uma notícia como essa, que normalmente a gente acompanha nas operações das polícias no Rio de Janeiro, né? Que vira e mexe a gente, tem uma bala perdida, e aí as famílias dizem que não era bala perdida coisa nenhuma, que a polícia entrou na favela atirando. E a gente está vendo mais um menino de 7 anos, agora em São Paulo. A gente está exportando, será, esse modelo do Rio de Janeiro? Você acha? Eu acho que está adotando todo aquele modelo que, ironicamente, deu muito certo no Rio de Janeiro, né? Um desastre. Mas o que você viu na chamada Operação Verão? Que é a operação, na verdade, de extermínio. Não Operação Matança. Operação Verão é aquela subida e descida de carro, né? Como você já disse aqui uma vez. Não matança de pessoas de comunidade. Nessas operações da Baixada Santista, você teve morte de um cego, uma pessoa cega e um cadeirante. É essa mesma polícia cuja bala perdida fere esse menino na favela. Eu até conversei com uma das aqui famílias, em São Paulo. Chico, que essa pessoa, né, que morreu, um homem que morreu, ele usava muletas. E aí, pelo que conta essa familiar, ele estava conversando com um amigo na calçada e a polícia diz que estava se defendendo. Como que estava se defendendo de um homem que estava com muletas conversando com um amigo na calçada? Pelo menos é o que conta a familiar, que ouviu, inclusive, ela estava na rua e ela ouviu o tiro. E aí ela foi e se deparou com a cena e aí a polícia disse, não, na verdade a gente estava se defendendo, né? Recebeu um ataque e estava se defendendo. E eu acho que é muito importante para o nosso público entender. Estamos falando de São Paulo, mas isso é um tema nacional. Isso. E tenta-se criar aqui no Brasil uma espécie de rolo compressor, né? Assim, no seguinte sentido, nem tentem debater esse assunto, como fizeram agora com essa questão das drogas lá no Senado. Nem tentem debater que esse já é um assunto em que a direita tem o domínio completo, está autorizada, inclusive, a matar. Vai prender, matar e arrebentar. É um rolo compressor. Na época, no final da ditadura também tinha esse clima, Chico. Mesma coisa. Com os esquadrões da morte e tudo. Mesma coisa. Bom, a imprensa cumpriu naquele período com muito mais dificuldade, porque tinha censura, ditadura, denunciar os esquadrões da morte, Rio, São Paulo, Espírito Santo e tal. E foi. Depois conseguiu conter um pouco esse tipo de ação. Nós temos que fazer isso. Mas vocês estão falando, a população até aplaude. Bom, pode ser que agora aplauda, mas se a gente for mostrando, e quando aparece um menino de 7 anos morto, o cadeirante que sofreu também uma ação policial, as pessoas vão vendo que tem um abuso completo. Que ele foi baleado, né? Está hospitalizado. Está hospitalizado, né? Felizmente esse não faleceu. Mas a gente tem que enfrentar esse debate, sim, da violência policial, entendeu? Por mais que, mas se fizer uma pesquisa na Baixada Santista, 70% apoia, porque é tanta criminalidade, é tanto roubo de celular e de carro e as pessoas... Isso dá falsa sensação de segurança. Então, isso aí, tem que matar os bandidos. Aí um dia mata um comerciante, um dia mata um rapaz na comunidade que estava passando, uma criança, um cadeirante, aí fala, acho que abusaram, né?
Então, a gente tem que fazer a denúncia permanente, não pode aceitar isso como fato consumado. Olha o que nós estamos vendo aí aqui. vira um efeito colateral, né, Rodrigo? Quer dizer, mas aí o trabalhador que morreu na porta de casa, né, poxa vida, é efeito colateral da operação. Mas, na prática, as pessoas, eu acho que tem que se questionar também do quanto isso está trazendo. Vocês estão se sentindo mais seguros com essas operações? Porque, na prática, ninguém está mais seguro, né? Nada, não dá medo. Não mudou nada na Baixada. Inclusive, os roubos no porto, continua a mesma coisa. É uma falsa ilusão. E que é seguida de um e daí do governador. O governador diz, e daí? É isso aí. E daí que protesta? E daí que... Mas o nosso dever aqui é não aceitar isso como um fato rotineiro e não aceitar isso também como um atrativo eleitoral, porque virou atrativo eleitoral. Quanto mais morte, mais vende a falsa ilusão e vira moeda eleitoral. Uma moeda... A gente não pode aceitar o que aconteceu ontem no Senado, que chama a PEC das drogas, aquela é a PEC do PCC. Aquilo só vai ajudar o PCC a aumentar o seu exército. Exatamente. Se eu começo a prender a meninada por um baseadozinho aqui, outra acolá, eu vou encher a cadeia entregar de mão beijada ao PCC. E 40%, só que a gente vai mudar de assunto aqui, mas só para a gente fechar, concluir isso, realmente, porque a gente tem 40% dos presos, dos 800 mil, que é uma população carcerária altíssima, 40% não foi nem condenada ainda. E aí você está transformando o quê? Essas pessoas que são presas ali por um baseado, como você disse, elas estão virando o exército do PCC, então elas vão sair e cometer um crime ainda mais grave. Como é que isso vai te ajudar na segurança pública? Muito pelo contrário, né? Porque essas pessoas vão sair, a probabilidade de voltarem piores, né? Porque não está trabalhando pela ressocialização, é pior ainda. Mas é um pacote, por isso que eu falo que olhar para o Tarcísio, a gente fala, polícia do Tarcísio. Aí o nosso internauta que está lá na Bahia ou que está no Rio Grande do Sul fala, esse assunto não é comigo. Porque o Tarcísio é o sujeito do bolsonarismo para ir para sucessão. O Bolsonaro está inelegível. E ele está adotando o pacote bolsonarista aqui em São Paulo. O que é o pacote bolsonarista? Milicianismo, polícia não liberou geral, e daí? Eu mato mesmo, é que nem o Bolsonaro, morreram 500 mil, e daí? Eu não sou coveiro, e o Tarcísio, e daí? Mata mesmo. Esse é o programa do Tarcísio na segurança pública e na economia. O bolsonarismo era o Paulo Guedes, vamos privatizar tudo, só que o Paulo Guedes e o Bolsonaro foram incompetentes, nem privatizar, ainda bem eles conseguiram. Vamos entrar nessa. O Tarcísio é mais perigoso. É perigoso porque ele está avançando na privatização da água. Exatamente. Hoje está avançando esse tema. Exatamente. Chico, Rodrigo, né? A gente tem mais essa notícia relacionada ao Tarcísio. Houve um tumulto com direito a um militante, inclusive, detido pela GCM, né, a Guarda Municipal de São Paulo, numa audiência pública sobre a privatização da Sabesp na Câmara de Vereadores. Essa proposta, que é da gestão Tarcísio, para venda da companhia já foi aprovada pela Assembleia Legislativa, mas a Câmara Municipal de São Paulo precisa definir como é que a lei da cidade vai se adequar a essa privatização. Então, houve essa audiência e um militante saiu algemado depois de ser empurrado para um banheiro da Câmara. Quer dizer, e por que foi feita dessa forma também, né? É a truculência, na base assim, é fato consumado. Assim como a polícia está autorizada a entrar matando... A gente tem as imagens. Vamos ver, então, a imagem da truculência lá na Câmara Municipal de São Paulo. Solta ele! Respira, não resiste. Tá querendo meter a gema pra quê? Você vai ser conduzido. Isso daí foi no banheiro da Câmara. E assim, é uma audiência pública, né? Justamente o cidadão pode ir lá fazer o protesto dele contra a privatização, né, Rodrigo? Não, assim, você já explicou, mas só para ressaltar, a Sabesp é estadual, mas como é uma empresa que fornece água em vários municípios, as prefeituras têm participação na Sabesp e precisam aprovar também a modalidade de venda, né? Então tem que passar pela Câmara Municipal, as câmaras municipais, melhor dizendo, né? Então teve essa audiência na Câmara de São Paulo, o projeto está para ser votado hoje na Câmara de São Paulo e outros municípios da Grande São Paulo também têm que votar.
prisão dentro do banheiro. Era para ninguém filmar. Acho que eles queriam tirar da frente das câmeras e poder praticar esse ato. E aí é a parceria Tarcísio e Ricardo Nunes. Olha que precedente também perigoso, né, que se abre nessa história. Tarcísio e Ricardo Nunes, tem eleição municipal, é o Ricardo Nunes, porque a base do Ricardo Nunes de direita na Câmara Municipal quer mostrar para o Tarcísio, ó, estamos juntos, para o bolsonarismo entrar. Né? Vai entrar na campanha do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. Olha, se passa na Câmara de São Paulo, adeus, porque é o município mais importante, com mais dinheiro. A privatização depende da aprovação aqui em São Paulo, no município de São Paulo. Então, adeus. Agora, eu só peço para que a sociedade de São Paulo, não só da capital, mire-se no exemplo da luz elétrica em São Paulo. O desastre que tem sido depois que venderam, torraram a Eletropaulo. Que virou Enel, né? Que chama virou Enel. Enel, não sei. Começa a demitir técnicos que conseguiam colocar luz na cidade e já sabe... E nem o centro de São Paulo se salvou, né, da falta de luz, Chico Sá. Exatamente. Então, imagina isso com a água. Então é o pacote, por isso que eu falo, é o pacote bolsonarista que ele vai aplicar, depois vai tentar aplicar para o Brasil inteiro, se for candidato a presidente. Esse é um precedente perigoso que se abre. Privatização de água, segurança pública na base da porrada, que a palavra é essa, e essa aliança com um setor liberal que quer privatização, quer fazer negócio. Né? Tem até mais, na verdade, porque a gente está falando aqui de precedente perigoso. Olha que outro precedente perigoso que se abre na gestão do Tarcísio em São Paulo. O material didático das escolas, gente, presta atenção nessa notícia, porque parece mentira também. Quando eu li, eu falei, gente, é isso mesmo, porque o material didático das escolas de São Paulo não vai mais ser elaborado por pessoas, mas pelo ChatGPT. Ideia da gestão do governador Tarcísio de Freitas. Os professores, então, vão ficar com a função de avaliar e fazer ajustes do conteúdo produzido pela inteligência artificial. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a um documento que foi enviado para os professores com essas novas orientações e que valem já para o 3º bimestre escolar desse ano. O texto de ChatGPT vai gerar, então, a primeira versão da aula, com referências concedidas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E a Secretaria, então, se posicionou, informou que a inteligência artificial vai se basear também no material didático usado em aula nos últimos meses, assim como conteúdo de novos autores. Isso me deixou especialmente, assim, revoltada, porque eu fui aluna de escola pública em São Paulo, né, Chico e Rodrigo? Porque não se tem alternativa, quer dizer, se está piorando. Já é muito difícil para os alunos de escolas públicas conseguirem competir nesses vestibulares que são completamente desleais, que existem hoje no modelo que existem, né? Se você colocar o ChatGPT para elaborar, e com todas as falhas que ainda existem, né, nessa inteligência artificial, porque não dá para confiar nessas referências. Tem um monte de coisa que aparece ali, quando você formula, enfim, uma pergunta para o ChatGPT, que essas referências não condizem com a realidade, quer dizer, precisa de muito aperfeiçoamento ainda. E aí você vai implementar isso nas escolas públicas? Meu Deus do céu, que desastre. É um desastre completo. Mas essa é a ideia liberal. Essa ideia ultraliberal, né? Um professor custa caro. Aliás, outro dia... sem contar isso. Né? E professor é crítico, né? Outro dia eu estava numa postagem, Chico, e entrou um sujeito lá e falou assim, só podia ser jornalista. Ele falou, um bolsonarista me xingando, tem 3 categorias que tinham que ser extintas no Brasil, jornalista, professor e artista. Né? Então, são os 3 polos que incomodam o bolsonarismo. Eles querem eliminar. A arte, a cultura, a informação e o professor, que é um contraponto o rolo compressor que eles tentam estabelecer na sociedade. Nisso o Tarcísio está indo bem, está tentando eliminar os professores. Sem contar mais uma etapa nessa precarização, né, do trabalho dos professores. Que vão revisar, eu quero ver que tipo de revisão, como é que eles vão revisar, né, o material que é produzido pelo site GPT. Meu Deus. Realmente... É um laboratório. São Paulo é um grande laboratório da extrema-direita, só que é um laboratório que está usando a gente, né, os cidadãos, como cobaias, né, mas para a extrema-direita tentar voltar ao poder nas eleições aí próximas. Bom, muito bem, né, gente? Foi meio indigesto. Esse final. Esse final aqui foi meio indigesto, foi realmente. Esse pacote aí, meu Deus do céu. Pacote, realmente, quem mora em São Paulo, como eu, né, como a gente que mora aqui em São Paulo,
Se preparem, gente, porque, olha, eu acho que ainda tem muita água para rolar e a gente ainda vai se estressar muito com essa gestão. Mas vamos lá, então, falar de coisa boa, pelo menos. Vamos trazer um pouco de uma nova experiência exclusiva, inédita aqui no Brasil, que o ICL vai proporcionar. A filha do Che Guevara é uma convidada de honra aqui do ICL para a nossa próxima aula aberta, que vai ser Até a Vitória Sempre, Che por Aleida Guevara. Ela vai compartilhar a história, a jornada do pai dela e também revelar fatos sobre a vida dele que você provavelmente não vai encontrar aí nos livros de história. Ela vai revelar com exclusividade para a gente, uma oportunidade para mergulhar nesses momentos da jornada do Che Guevara, entender essa história também para quem não conhece, é uma oportunidade, né? A atuação do Che Guevara ao lado do Fidel Castro, toda essa história você vai descobrir no dia 21 de abril, às 8 horas da noite, um domingo, e é gratuita, é online, mas precisa se inscrever no icln2.com.br. Você vai ter acesso a essa aula, né, que vai acontecer ao vivo nesse domingo, dia 21 de abril. Participa, convida os seus amigos, pelo menos essa notícia boa aqui para a gente chegar ao final deste programa. Ainda estamos na quarta-feira, meus queridos Chico Sá e Rodrigo Viana. Vamos seguir com tudo, vamos seguir com tudo. Haja fôlego pra gente continuar. Mas a briga é o bom combate. Aos trancos e barrancos, como diria aquele livro do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, a gente a luta no Brasil é essa, não tem outra. É isso mesmo. Vamos nessa, então. De tédio, não morremos ao sul do Equador. Foi pelo contrário, talvez de raiva, mas de tédio. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite a você que nos acompanhou até agora no ICL Notícias, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estamos de volta com Leandro Demore no Desperta e seguimos com a nossa programação. Até amanhã. Até amanhã. Olá, estou aqui para falar de um homem que acreditava no mundo igualitário e justo. Percorrendo a América Latina, foi buscar um sentido para a sua vida. Com amigos, ele partiu do México para fazer uma revolução em Cuba. Ele acreditava na igualdade social e resolveu lutar por isso. O seu nome, Che Guevara, comandante Che Guevara. A sua sede por mudança, a sua entrega à causa revolucionária foi tão grande que ele se tornou um símbolo mundial de luta por justiça e solidariedade. Mas há coisas dele que você não sabe, citações e lembranças que não estão nos livros. Para que não reste dúvidas sobre Che Guevara, sobre sua luta, sobre tudo que ele representa, é que nós estamos aqui. Domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite, você vai conhecer Aleida Guevara, filha do comandante, uma médica argentino-cubana. Aleida Guevara vai conversar com Eduardo Moreira, que vai contar muito da sua história com o pai. Você não pode perder essa conversa. Não fique de fora. Garanta a sua vaga. Guevara, hasta la vitória sempre.